O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, todo ano, depois do Pentecostes, que acaba os 50 dias do tempo pascal, é a celebração da Santíssima Trindade. Se domingo passado a gente estava celebrando o dia do Espírito Santo, hoje é o dia da Santíssima Trindade. Domingo passado era o dia de uma pessoa da Trindade, hoje é o dia das três juntas. Então, a gente acredita, pela revelação de Deus, que Deus é um Deus em três pessoas. Então, pela capacidade humana, a gente consegue, todo ser humano tem a capacidade, com o dom da inteligência que Deus nos deu, de reconhecer que tem um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Mas, que é a Trindade, foi só pela revelação de Deus. Então, muitas vezes não vai estar escrito, se procurar na Bíblia, não vai achar. Deus é um só, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Desse jeito não está escrito na Bíblia. É uma capacidade, é assim, foi os padres da igreja, pela inspiração do Espírito Santo, os bispos, os apóstolos, chegaram nessa conclusão. Tanto é que o creio que a gente reza, geralmente a gente reza o creio, tem o credinho e o credão. O credinho é o mais simples, que a gente sempre reza, sabe até de cor. Até quando a gente reza o terço, a gente reza ele. Esse creio, foram os apóstolos que comporam ele. Aí a gente fala, o creio, a gente fala que é o símbolo da nossa fé. Por que é o símbolo da nossa fé? Porque é um sinal. Todas as coisas que simbolizam, a gente não precisa falar nada, só de ver aquele símbolo, aquele sinal, aquilo lá a gente reconhece tantos outros significados que não precisa nem falar. É melhor até que se fosse explicar. Por exemplo, a cruz. 2 risquinhos. Se a gente colocar 2 risquinhos numa folha de papel, ou no chão, na areia, a gente sabe que é uma cruz. E a gente já lembra de toda a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, já lembra da igreja, já lembra de várias coisas que só pelo aquele sinal, aquele símbolo, que a gente viu. Mesma coisa é o creio. Então, aqui no Evangelho, vamos falar, tem que fazer uma composição aqui para a gente chegar lá. Começando aqui pela primeira leitura, no livro do Êxodo, foi a revelação de Deus a Moisés. Toda vez que na palavra de Deus aparecer que uma nuvem, Deus estava na nuvem, é o sinal do Espírito Santo. Então aqui aparece, ó. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, que invocou o seu nome. Só que Deus estava lá, desceu. Toda vez que Deus desce, pela leitura, uma leitura cristã, cristológica, enxergando Cristo nas passagens do Antigo Testamento, a gente vê o próprio Jesus lá. A gente vê a segunda pessoa da Santíssima Trindade lá. Então aqui, ó, quando fala que o Senhor desceu, ó, fala o Senhor. O Senhor desceu, o Senhor caminha conosco. Peço-te, Senhor, que caminhe conosco. É o Deus que caminha conosco. É o Deus que está junto com a gente, que está presente no meio de nós. Não é isso que Jesus falou no Evangelho? Toda vez que 2 ou mais invocarem meu nome, estiverem ali reunidos, eu estarei no meio deles. Eu estarei no meio. Ele está presente. Ele estava presente ali. Então, aqui a gente tem, vamos falar assim, se fosse uma revelação da Santíssima Trindade. Só não está escrito que é a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, pela capacidade da inteligência que Deus nos deu, a gente chega a essa conclusão. O salmo hoje, a salmodia de hoje não é um salmo, é do livro de Daniel. Nessa passagem aqui, a gente, não sei se vocês já escutaram falar, daquela passagem que tem os 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo.
Vocês lembram dessa passagem? Quem tiver curioso, pega o livro de Daniel lá para dar uma revisada. Mas lá está falando assim, que 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo. E pelas palavras dos pagãos, dos babilônios, o que eles falaram que viram lá? Olha, mas parece que eu não estou vendo só 3, parece que tem 4 lá. E tem um lá que parece que tem um aspecto dos deuses, parece o Filho de Deus. Quem que estava lá junto com eles? O Senhor. Santíssima, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus estava lá com eles. Então esse é o salmo, e eles rezaram. Fala lá que eles rezaram, né? A salmodia de hoje é esse cântico dos jovens, que eles estavam rezando, e eles rezando lá para serem livres do fogo. Vamos falar assim, livres do fogo, né? Jesus estava lá junto com eles. Eles invocaram o Deus e o Senhor apareceu no meio deles. Principalmente na maior tribulação da vida deles. A carta de São Paulo, aqui é o final, vamos falar assim, é as últimas palavras da carta de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ele não fala aqui para ser santos, né? Não fala para a gente torcer para os santos, mas ele fala para a gente ser santos, né? Então, mas assim, a última palavra, o que ele fala? Ele fala assim, ó. Olha a saudação final dele, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Pai, né, que a gente fala, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação trinitária. E na missa, se a gente pegar a saudação inicial da missa, como que é? A gente começa, toda a celebração a gente começa como? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Saudação trinitária. E depois a maioria, vamos falar assim, se pegar na letra da lei ali que está escrita no missal, a primeira saudação que está escrita no missal para o padre saudar o povo, qual que é? É bom dia, boa tarde, boa noite? Não é, porque a missa é uma pausa restauradora, não tem tempo. É como se o relógio tivesse quebrado nessa hora. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Qual que é a saudação que a gente faz? É essa aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Essa é a saudação que está lá prevista no missal, que a igreja previu para a gente fazer. Então, eles pegam essa saudação de São Paulo. Aqui é a final, mas na missa é a inicial. Por quê? Porque é uma saudação trinitária. Também na hora do ato penitencial, como que a gente, geralmente, como que a gente faz? A gente fala, Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. A gente pede 3 vezes perdão. O São Pedro tinha pedido 3 vezes perdão também. Ele pediu 3 vezes perdão. Quando ele traiu 3 vezes, representando também uma traição a Deus. Mas não a um só, vamos falar assim, a Deus, uma pessoa, só a Jesus, mas a Santíssima Trindade. E quando ele pede o perdão também 3 vezes. Quer dizer, Jesus faz ele pedir o perdão e ele pede o perdão 3 vezes. Para a Santíssima Trindade também. E a gente, toda celebração, a gente faz a mesma coisa. Pede perdão 3 vezes, representando a gente pedindo perdão à Santíssima Trindade. Então, até na hora do turíbulo, o turíbulo não é só para fazer os outros tossir. O turíbulo, pode ver a saudação, o turíbulo, como que faz? São três movimentos do turíbulo. No meio, na esquerda e na direita. Como se estivesse fazendo também o sinal da cruz com o turíbulo. Só que com o movimento dele, né? Com o movimento da fumaça. Então, é sempre trinitário. Tem muitos lugares que antigamente a igreja, para subir aqui no altar é aqui, não vai subir no altar é que ficar de pé aqui em cima. Aqui é o presbitério. Para subir no presbitério eram 3 degraus para representar a Santíssima Trindade. Vários elementos da igreja são os trinitários, para sempre nos remetem à Santíssima Trindade. Mas, por excelência, é o creio. A gente está acostumado com, vamos falar, o credinho. Então, hoje, eu vou fazer uma pequena fala aqui de como foi composto o credão, que é o creio niceno-constantinopolitano. Por que é esse nome? Primeiro é o símbolo, né, que eu já falei a questão do sinal. Depois, niceno. Por quê? O que acontecia? Já tinha o creio, ou vamos falar o credinho, que era mais simples. Só que acontece, como é muito simples, aí as pessoas podem falar, mas eu acho que Jesus não é Deus. Eu acho que o Espírito Santo não é o Deus também. Eles começaram a inventar várias doutrinas, ensinar coisas erradas. Então, por causa disso,
Vamos falar, por causa da dureza da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa cabeça dura, de não querer acolher a verdade, o que aconteceu? Os bispos precisaram se reunir num concílio e definir essas verdades da nossa fé. Então, começou no concílio de Nicéia e terminou no concílio de Constantinopla. E tiveram que aumentar um pouco, eu creio. Então, olha como ficou. Ficou lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só que fala, né? Fala da Santíssima Trindade. Então, é um só Deus, mas em 3 pessoas. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por quê? Deus não criou só as coisas visíveis, mas também as invisíveis. E se a gente for pensar bem, as coisas que mais importam são as invisíveis. Como que a gente pode representar o amor? Tem como pegar o amor na mão? Não tem. A gente pode fazer um coraçãozinho assim, né? Que é um símbolo, é um sinal. Mas não é o amor concreto. O amor é uma coisa que a gente percebe. Não tem como desenhar o amor. Como que faz para desenhar o amor? Faz uma maquete do amor. Não tem como. Mede o amor. Pega uma trena e mede o amor. Põe o amor na balança. Não dá. Não é físico, não é material. E é uma das coisas que mais importa. Como que a gente vai representar a paternidade e a maternidade? Uma mãe, como que vai colocar uma mãe? Tem mãe de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, no mundo inteiro. Pai, mesma coisa. Tem como desenhar um pai? Vai desenhar um hominho lá com 2 criancinhas do lado. Pode ser que alguém entenda que é um pai, mas não dá para representar. Não tem como medir, como pesar as coisas invisíveis, as coisas que a gente percebe com a nossa inteligência, que Deus nos deu, são as mais importantes. E Deus foi o criador de tudo isso. Aí fala lá, ó. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Por que fala isso? Porque só teve um filho. Ele é filho único. Não teve mais filhos. E fala assim, ó, nascido do Pai antes de todos os séculos. Quer dizer, antes de criar o mundo. Não é uma criatura, ele é Deus. Aí fala lá, para reforçar, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aí fala lá, gerado, não criado, quer dizer, não é uma criatura. E fala, aí mais para frente lá fala assim, ó, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Então, ele é desse jeito, ele se manifesta como Jesus Cristo, Santíssima, Deus encarnado, como o Espírito Santo no meio de nós. Por quê? Para a nossa salvação. É por isso que se manifesta desse jeito. E por isso que muitas vezes Jesus falava, o Pai é maior do que eu tenho que ir para o Pai, eu obedeço o Pai. Por quê? Para o mistério da nossa salvação, foi preciso acontecer desse jeito. Mas Deus é um só, em 3 pessoas. E depois aí vão continuar lá, ó. Consubstancial ao Pai, quer dizer, é da mesma substância, é da mesma natureza, é Deus também. É Deus, não é 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Aí continua lá, por ele todas as coisas foram feitas. Como que está lá no relato do Gênesis, no relato da criação? Está falando lá, e Deus disse, quer dizer, a palavra de Deus que criou, o verbo de Deus que criou. Foi pelo verbo de Deus que foi criado. Quem que é o verbo de Deus? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o verbo de Deus encarnado. Não é assim que a gente fala de Jesus Cristo? E como que ele encarnou? Pelo poder do Espírito Santo. Não foi assim a encarnação? Como que fala que foi? E a sombra do Espírito Santo cobriu Nossa Senhora e ela concebeu. Foi pelo poder do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para conceber Jesus no seio da Virgem. Então, é a ação trinitária. A nossa salvação também é ação trinitária. Deus enviou o Filho que, pelo poder do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Sempre ação trinitária. Aí continua lá, ó. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Ele desceu do céu para a nossa salvação. E por nós. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Ele não foi crucificado porque mataram ele, porque fizeram uma conspiração com ele, porque foi para a nossa salvação.
porque ele é Deus. Se não fosse por isso, ele não ia se deixar ter sido crucificado, ele não ia deixar morrer. Como tantas outras vezes que a gente tem nos relatos do Evangelho, que tentaram matar Jesus, tentaram apedrejar Jesus, tentaram fazer tantas coisas e não conseguiram, porque não era a hora ainda. Mas quando foi a hora, ele deixou de livre e espontânea vontade. Do mesmo jeito que quando vocês se casam, pergunta lá, é de livre e espontânea vontade? Aqui na hora da consagração fala que Jesus se entregou de livre e espontânea vontade também. Quando a gente é ordenado, a gente também de livre e espontânea vontade. A gente tem que escrever várias cartas pedindo de próprio punho, de livre e espontânea vontade. Do mesmo jeito que Deus se entregou, a gente também se entrega. Tanto a Deus, quanto vocês também, um ao outro em casamento. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Isso aqui, não é esse conforme as Escrituras, não é para falar, ó, está escrito nas Escrituras, é verdade. É o contrário. Já estava anunciado nas Escrituras, já foi profetizado nas Escrituras e se cumpriu a profecia. É diferente, não é porque é um atestado, a Bíblia é um atestado. Não, já estava falando antes. Ele falou e se cumpriu a profecia conforme ele mesmo, as Escrituras. O Antigo Testamento já estava falando isso. Várias passagens do Antigo Testamento, não é em Emaús, não foi isso? Que ele pegou com os dois discípulos lá, os dois cabeça dura que representam a gente, que não queria entender, que era lento o entendimento. O que ele explicou? Todas as passagens do Antigo Testamento que falavam sobre ele. Aí depois lá, ó, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Por que a direita e não é a esquerda? Porque a gente usa essa palavra também. Quando fala que uma pessoa é meu braço direito, é porque eu só tenho um braço? Não, porque ela me ajuda. Se eu falar que a pessoa é meu braço esquerdo, o que eu estou querendo representar? Que ela me atrapalha. Então, é uma representação, não é literal. É na representação, é um símbolo, é um sinal. Depois lá, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. É o reino eterno. É o reino de Deus eterno. Não acaba aqui. Não acaba com a nossa morte. Depois da morte ainda tem vida. Jesus venceu a morte, ele nos dá essa esperança. Creio no Espírito Santo. Agora vai explicar o Espírito Santo. Senhor que dá a vida. Como que Deus criou o homem? Ele soprou o quê? O sopro, a palavra sopro, em português é diferente, sopro e espírito. Mas se a gente pegar em hebraico, em grego, em latim, a palavra sopro é espírito. É a mesma palavra. É ruá, é pneuma, espíritos, é a mesma palavra para sopro, para vento, para espírito. É a mesma palavra. Então, o espírito, quando ele fez o homem, o ser humano que soprou, ele deu o seu espírito no homem. Então, já não é mais, os animais já tinham corpo e alma, mas eles não tinham o espírito. Os animais já andavam, eles se mexiam, eram animados, se mexiam. Não fala que é desenho animado? Por que é desenho animado? Porque se mexe. Os animais já tinham corpo e alma, mas não tinha o espírito. Para o ser humano foi dado o espírito. E olha, corpo, alma e espírito, um sinal da Trindade. Como que é as coisas materiais também? Não tem altura, largura e comprimento? 3 dimensões? Um sinal da Trindade na criação. Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Isso aí a gente foi falado semana passada. Que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Esse amor que o Pai e o Filho se amam, essa representação do amor, essa doação de um do outro, é o representado pelo Espírito Santo. É o Espírito que une, é o Espírito de unidade. O amor que une, é o Espírito que une, o amor que une. Essa união. Sempre na igreja, a gente já falou semana passada, que o que dá a união da igreja, na liturgia é representado na unidade do Espírito Santo, amém. Não é assim que a gente termina a maioria das orações? É o Espírito Santo que dá a unidade. É o amor que dá a unidade entre nós. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Quer dizer, é Deus também. Ele que falou pelos profetas. A inspiração, toda palavra de profecia que é inspirada é pelo Espírito Santo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí depois fala, creio na igreja, una, santa,
católica e apostólica. A igreja é una, é uma só, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, não tem dois Cristos. É um Cristo só, é uma igreja. Ela é santa, porque Cristo é santo, porque Deus é santo. E quando a gente não é santo, a gente não está em comunhão com a igreja. Não é que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa. Quando a gente comete pecado, a gente não está em comunhão com a igreja. A igreja é católica, em dois sentidos. Católico em grego quer dizer para todo mundo, universal. A igreja universal só traduziu, ela copiou a gente, mas só traduziu. Ela é para todos mundo, para todos. Igual quando na hora da consagração que foi falar que o cálice foi derramado por todos, por vós e por todos. Não só para quem está na missa agora, mas é por todos também. A igreja é católica, e também é católico quer dizer uma coisa só. Universal e uma coisa. Por quê? A doutrina da igreja é uma só. E ela é inteira. Não é fragmentada. Porque aí a palavra heresia quer dizer só um pedaço. É a mesma coisa que eu pego o evangelho, eu começo a ler lá o evangelho e falo, essa parte aqui eu gostei. Essa parte eu gostei porque eu faço. Aí chega, vira a página, essa aqui eu não gostei não consigo cumprir. Aí eu arranco fora aquela página. A heresia é isso aí. Ela exclui um pedaço da doutrina. Isso é heresia. Ou pega um pedaço da doutrina e dá prioridade para ela e fala, não, é só essa aqui que é boa, as outras não. A heresia é isso. A igreja é católica nesse sentido também, que a doutrina é uma só, ela é universal e ela é inteira. A gente tem que acreditar em todas as linhas do creio. Se a gente não acredita em todas as linhas do creio, tanto do pequeno quanto do grande, a gente não é católico. O que une a igreja é o creio, é o sinal de comunhão da igreja, é o creio. Quem não acredita em uma dessas verdades da fé, não é católico. Não faz parte da igreja. Continuando, professo é apostólica, por quê? É a tradição dos apóstolos. Os apóstolos receberam a palavra. A Bíblia, vamos falar, o Novo Testamento veio depois da tradição. Foi depois da tradição que foi escrito. O primeiro livro escrito da Bíblia é uma carta de São Paulo, não foi os evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois. Jesus não escreveu nada. Ele deixou a tradição oral. Ele ensinou os apóstolos e falou, como que é no final do evangelho de São Mateus? Ele falou lá, ide por todo mundo e ensinai o que eu ensinei para vocês. E passar por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali já fala, o sinal trinitário nos sacramentos. E é o mandato do Senhor, de batizar. E todos os sacramentos são feitos invocando a Santíssima Trindade. E o ensinamento de ir por todo mundo e ensinar. Essa é a tradição apostólica. Professo um só batismo. O batismo é um só. Batizou uma vez, se foi válido, se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo. Se não falou isso aí a gente batiza de novo e faz o batismo sob condição. Se não foi batizado, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a remissão dos pecados, o batismo apaga os nossos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Essa é a nossa fé. Então, todos juntos como cristãos, como católicos, vamos professar a nossa fé rezando essa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.